que seria sinestesia? Né? Não sei se todos já ouviram falar. É uma mistura de sentidos. Quando, por exemplo, eu falo em som aveludado, na verdade eu estou querendo explicar melhor o que eu estou sentindo, né, em termos de audição, com uma percepção tátil, que seria essa percepção de aveludado. Né? É um fenômeno neurológico para algumas pessoas, é também usado como uma figura de linguagem, né, quando mistura esses sentidos na escrita. Mas, por mais que a sinestesia completa, digamos assim, ou esse fenômeno mais evidente seja talvez um pouco raro, é interessante a gente notar algumas pesquisas que mostraram que todos têm um pouco dessa percepção sinestésica, ou dessa mistura, né, sinestésica, em, por exemplo, associar algumas palavras a outras imagens. Vocês estão vendo aí na tela um experimento bem interessante que foi feito, oferecendo para os participantes duas imagens e duas palavras. Uma imagem arredondada e outra imagem pontiaguda, e as palavras eram buba e kiki. E aí o desafio foi, faça um cruzamento aí entre as palavras e as imagens, né? E praticamente todas as pessoas associaram a imagem pontiaguda à palavra kiki e a imagem redonda, arredondada, à palavra buba. Ou seja, havia aí uma sinestesia, né, de perceber aquele formato arredondado num sentido parecido com a imagem ou com a sonoridade da palavra buba. E o inverso também com a questão da palavra kiki e da imagem pontiaguda. Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, que ajuda a gente a entender um pouquinho mais também o que é sinestesia, é uma experiência que eu tive em Bonn, na Alemanha. Estava visitando lá a casa, né, o Museu Beethoven. Todos sabem, né, que Beethoven teve uma fase aí de uma perda progressiva da audição, e obviamente para continuar o trabalho dele, né, na música, era preciso trabalhar com outros sentidos, né, mais ainda com outros sentidos. E aí havia nesse museu, nessa casa de Beethoven, uma exposição em que os participantes podiam manipular alguns objetos, puxar cordas, passar a mão em uma espécie de bola de cristal, ao mesmo tempo em que eram projetadas imagens sincronizadas com o som da música. Né? Então, uma mistura aí entre tato, visão e audição. Deem uma olhada aí para vocês perceberem um pouquinho mais o que é sinestesia. Interessante, né? E é curioso notar, se a gente reparar bem, que na verdade o próprio funcionamento dos nossos sentidos já envolve um pouco dessa mistura. Né? Não seria uma coisa tão diferente ou tão excepcional assim. Para observar isso, primeiro a gente precisa entender que os nossos sentidos não correspondem de forma absoluta ao que de fato existe. Por exemplo, não existem cores até que você veja. É meio doido, né? Mas se a gente lembrar até das lições lá de escola, a gente sabe, né, que a cor que a gente vê depende da absorção e da reflexão que o nosso mecanismo de visão processa. É por isso que eu posso estar vendo vermelho ali, mas um outro ser vivo, um inseto, por exemplo, vê outra cor. E o som também. Não existe som até que você ouça. E aqui é mais interessante ainda, falando nessa sinestesia ou dessa mistura que na verdade ocorre no próprio processamento normal dos nossos sentidos, né? Por quê? Porque o som são ondas, nós sabemos disso, né? E a gente só processa aquilo como o que a gente chama de som depois que essa onda vem, entra aqui no nosso sistema auditivo, e aí é quase como se fosse tato. Por quê? Porque ela provoca, então, resumindo muito, faz com que aquele martelinho que a gente tem ali dentro do ouvido se movimente e a gente processa isso como som. Então, na verdade,
a onda vem, até aí não existia o que a gente chama de som para a gente, né? E quando ela, então, encosta ali, nesse martelinho, entre aspas, é que a gente ouve, né? Ou seja, a audição seria uma espécie de tato. Vocês vejam que, na verdade, essa mistura, né, que a sinestesia é definida pela sinestesia, na verdade, no próprio funcionamento, por exemplo, da audição, mostra que há uma mistura ali entre o que a gente chama de tato e o que a gente chama de audição. E é nesse contexto aí que a gente chega no ponto principal aqui da nossa conversa hoje, que é quando há uma mistura entre algum sentido e o processamento de insights, de ideias, ou seja, eu mexendo, ou eu ouvindo, ou eu vendo, isso me ajuda a pensar melhor, digamos assim. Isso é evidente, por exemplo, nas diferenças de estudo ou de técnicas de memorização. Vocês, por exemplo, alguns de vocês devem preferir estudar grifando bem os textos, alguns até com cores bem diferentes, outros precisam ou preferem escrever ao mesmo tempo em que absorvem o que foi lido, né? Resumir escrevendo. Outros preferem ouvir, então falam em voz alta aquilo que estão estudando para que assim haja uma memorização mais efetiva. Ou seja, é o tato, é a audição, é a visão, muitas vezes inclusive em provas. Eu já vi pessoas dizendo que lembraram da resposta da pergunta porque tinham a imagem da página do livro em que a resposta estava. Então, isso ajudou a pessoa a lembrar do que estava escrito lá e assim responder a pergunta. Então, audição, visão e tato auxiliando no processamento de ideias, nos insights, mesmo na memorização. Isso também acontece no processo criativo de escritores. Muitas vezes o escritor não tem uma inspiração que vem necessariamente enquanto ele está ali parado ou fazendo outra coisa. Muitas vezes na medida em que ele senta, Saramago falava muito isso, na medida em que ele senta e começa a escrever, às vezes rabiscar simplesmente, aí fluem ideias e insights aparecem. Eles se basearam então em diversos estudos que já mostravam, né, essa potente interação entre as mãos e a mente e o pensamento. Né? Há inclusive em diversos idiomas um fenômeno interessante. A palavra mão, nesses idiomas, tem o mesmo radical, a mesma origem da palavra mente, da palavra pensamento. Mostrando que, de fato, quando a gente manuseia, quando a gente toca, e aí a sinestesia, né, ou que a gente estava falando sobre essa interação entre alguns dos sentidos com o pensamento, novas ideias ou novas formas de pensar podem surgir. Think with your hands foi inclusive e é inclusive uma das premissas básicas da metodologia. Pense com as suas mãos, para que simultaneamente, aqui é um aspecto muito importante de simultaneidade, simultaneamente, à medida em que ele mexe nas pecinhas, ele vá refletindo sobre o desafio, pensando numa possível solução. Por quê? Porque é aí que o poder da metodologia está. É aí que aquele aspecto sinestésico que a gente vem colocando aqui funciona. À medida em que ele mexe nas pecinhas, que ele manuseia, que ele vislumbra aí possíveis encaixes, é que essa relação metafórica que ele já vai fazendo daqueles encaixes, daquelas possibilidades com o desafio dado, proporciona então o surgimento de insights. É muito bacana.